Muito boa noite para todos. Vamos chegando, vamos entrando para mais uma live da semana. Essa semana, pela votação clínica, pela votação dos espectadores, o tema definido foi sons pulmonares. A semana foi bem corrida, então quase não tive tempo de divulgar nada, de fazer stories chamando, né? Porque são muitos atendimentos, minha gente, muitas aulas, muitos pacientes, muitas pendências, mas vamos que vamos. Hoje aqui, vocês, né, a maioria escolheu, foi uma votação super apertada, entre insuficiência respiratória e sons pulmonares. Eu achei que, né, sons pulmonares ia ganhar de longe, mas muita gente votou em insuficiência respiratória, o que é bem surpreendente para mim, porque geralmente esse é um assunto que o aluno não gosta. Porque é muita fisiologia, né, muita anatomia, ciclo respiratório, então habitualmente os alunos não costumam gostar de fisiologia respiratória, mas é ótimo saber porque eu programo uma live sobre isso. Essa semana, então, a gente vai falar de sons pulmonares. Para vocês que têm dúvida do que é que vocês estão ouvindo, porque na medicina a gente nasce surdo, né? A gente tem que treinar o ouvido todos os dias para poder identificar o que é que a gente está ouvindo e com isso pensar nas nossas hipóteses diagnósticas. E a nossa ausculta, a nossa audição é fundamental, faz parte do exame físico e é fundamental para a gente confirmar ou afastar hipóteses diagnósticas, tanto a nossa ausculta respiratória quanto a nossa ausculta cardíaca. E o que eu toda semana falo com os meus alunos, né? Toda semana. Se você não reconhece o normal, você jamais saberá o que é alterado. Então, para você ouvir um som diferente do normal, você precisa primeiro ouvir o normal. Já pensou sobre isso? A gente só reconhece o que a gente já conhece. Então, essa é uma das principais falhas que eu vejo nos alunos, né, que vão passando comigo, porque eles não sabem reconhecer o normal. Ah, mas teve, né, pandemia, todo mundo ficou à distância, a gente perdeu a prática, mas gente, para você reconhecer o normal, você só precisa do seu esteto, de você mesmo. Já parou para pensar que na grande maioria dos casos, você, aluno, é o protótipo da normalidade? Já parou para pensar que se você pegar o seu esteto e colocar em você e ficar auscultando, você vai se familiarizar com um som pulmonar normal, porque pressupõe que você, aluno, tem um pulmão normal? Já pensou se você escutar seu coração todo dia e se familiarizar com os ritmos, com os tempos e com os barulhos das bulhas cardíacas? Aí é bem fácil, porque quando você ouvir um barulho que não for igual o que você mesmo faz, temos um problema. Ou você tem um problema, ou o paciente tem um problema. Então, não existe desculpa para um aluno de medicina não saber o que é um exame normal, porque vocês têm vocês mesmos. Então, peguem o esteto, se auscultem, palpem seus pulsos, conheçam seus ossos. Dessa forma, você vai conseguir identificar uma variação no paciente. Então, vamos começar a nossa live. Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Beatriz, eu sou médica, pneumologista e professora de medicina. Toda quinta-feira eu faço uma live aqui sobre assuntos relevantes na medicina, com o objetivo de ensinar você que está aí do outro lado de uma forma rápida, objetiva e concreta. Então, em 15 minutos eu explico todos os pontos principais daquele assunto. Hoje o nosso tema é sons pulmonares. Então pronto. Vamos lá começar. Então são 15 minutinhos, 7h20, a gente termina essa super live. Bora começar?
Então, hoje eu tenho 5 tópicos para falar para vocês de sons pulmonares. Se você tiver dúvida, manda aqui no chat que eu vou responder no fim da nossa discussão, tá bom? Então, como eu sempre digo, o mais importante que você sempre precisa fazer é a história clínica. O paciente, ele é fonte de todas as informações que você precisa, todas as respostas estão no paciente. Então, nada mais justo do que você começar sabendo a história do paciente. Então, geralmente o paciente que tem alteração nos sons pulmonares, ele se queixa de alguma coisa. Então, ele vai falar para você que tem tosse, que tem catarro, que o peito chia, que sente o peito pesado, que faz uns barulhos esquisitos. Então, o próprio paciente, em grande parte das vezes, ele vai te dizer algum sintoma respiratório. E aí é importante você perguntar para o paciente quando é que ele tem aquele sintoma. Então, tem tosse? Quando você tosse? É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? O peito chia? Quando o peito chia? Tem algum horário predominante do dia? Tem alguma coisa que faz tossir mais, ou chiar mais, ou ter mais falta de ar? Então é importante saber esses dados clínicos e é importante também você perguntar para o paciente aonde é que ele ouve aquele barulho. Então, se ele vai falar assim, se você perguntar, seu peito chia, ele vai falar sim, né? Faz barulho de gatinho, sim. Aonde que você ouve fazer o barulho? Aí ele vai falar aqui só desse lado, desse, então eu ouço um barulho que parece que tem alguém rosnando, às vezes parece um urso que faz aqui. Então o paciente, ele vai te dar todas as informações que você precisa, desde que você pergunte. Então, nosso primeiro tópico é sempre a história clínica, ok? Precisa saber em qual momento aquela queixa do paciente acontece e se ele consegue localizar aquele barulho vindo de algum lugar. Segundo ponto muito importante que a gente sempre tem que falar e que os alunos sempre esquecem é sobre o biotipo, tá? Por quê, prof? O que isso tem a ver? Tudo. Imagina, se o paciente tem obesidade, se ele tem um panículo adiposo muito gorduroso, muito grosso, você acha que vai ser mais fácil ou mais difícil ouvir o som pulmonar? Mais difícil, óbvio, porque o som não vai se propagar tão claro na gordura. Então, se o paciente for obeso, tiver mais gordura corporal, mais difícil vai ser para você ouvir o pulmão. Então, é impossível um paciente obeso, mórbido, com IMC de 50, o aluno falar que ele tem um murmúrio vesicular audível normal em todos os campos pulmonares. Não tem. A gordura não permite. Então, é essa importante comparação que vocês precisam aprender a fazer. Ouve o seu pulmão e se familiariza com aquele barulho que o seu pulmão faz. Pronto. Quando você colocar o seu esteto para ouvir o pulmão de outra pessoa, lembra do barulho que o seu pulmão fez. Porque aí você pensa, nossa, é igualzinho o meu, ótimo. É mais alto que o meu, é mais baixo que o meu, faz um barulho diferente do meu. Pronto, aí você já sabe que tem alguma coisa alterada, tá? Então, prestem muita atenção no biotipo do paciente, porque em pacientes obesos vai ser mais difícil ouvir os sons pulmonares. Em pacientes muito magros, com sarcopenia, caquexia, também é mais difícil. Por quê? Porque quando eles são muito magros, eles ficam com os ossos, né, mais proeminentes da caixa torácica. E aí o esteto não consegue encostar totalmente na superfície contínua, ele acaba encostando na borda óssea e não encosta ali na região intercostal. E aí isso piora a sua ausculta. Então, pacientes com sobrepeso e obesidade são difíceis de ouvir e pacientes com caquexia também é difícil de ouvir. Então, não dá essa mancada. Não pega um paciente obeso e diz que a ausculta está normal, minha gente, porque não vai estar, é impossível.
pelo biotipo. Olha que dica boa, não vai passar essa vergonha mais, né? Terceira característica, que aí a gente vai diferenciar se aquele barulho, né, se aquela ausculta, se aquele som pulmonar, ele é de grande via aérea ou ele é de pequena via aérea. Então, quando vocês estudam no livro de semiologia, sempre são mencionados 4 tipos de sons pulmonares, né? Então, a gente tem o estridor, o ronco, o sibilo e o estertor, ou a crepitação, tá? Então, são esses 4. Você sabendo da onde eles vêm, se é de uma grande via aérea ou se é da pequena via aérea, isso facilita o seu entendimento e o seu pensamento a respeito das doenças que aquele paciente pode estar apresentando naquele momento. Então, por isso que, depois que você conversou com o paciente, perguntou o que ele sente, quando aquele som aparece, se tem algum horário predominante, se ele percebe em algum lugar do corpo, que você já viu pela ectoscopia, porque isso é ectoscopia, ver o biotipo, você pronto vai se preparar para fazer o exame físico. Se no exame físico você ouvir aqueles barulhos grosseiros, eles geralmente são de grande via aérea. Prof, como assim? Som de grande via aérea a gente tem 2, que são o estridor e o ronco. Como é que eu vou diferenciar um e outro? O ronco, ele é móvel. É aquele seu priminho ou seu sobrinho quando está mais catarrento, que você ouve de longe que ele está chegando. Que ele começa a vir com aquele barulho de catarro mesmo. E aí ele dá aquela tossida e o catarro parece que some, mas não some, só mudou de lugar ou chegou até a boca, a pessoa cuspiu e se livrou do catarro, tá? Então, dica, se você ouvir esse som bolhoso, rude, do priminho catarrento, você fala com o paciente, tosse! Aí o paciente vai fazer, se aquele som sumiu da onde você estava ouvindo, ronco, ok? Super dica essa. E a gente sabe que é ronco de grande via aérea, por quê? Porque muda, então é uma secreção que está obstruindo parcialmente aquele brônquio que é maior, e quando o paciente tosse, aquela secreção mobiliza e vai para um outro brônquio, ou vem para a boca, o paciente engole ou ele cospe, tá? O estridor é um som que é fixo, ele não muda de lugar. Quais são as doenças que a gente tem estridor? A gente pode ter, por exemplo, nas criancinhas, né, que tem as laringites estridulantes virais, que dá estridor laríngeo, que faz aquele barulho de guincho, assim, que o pessoal chama. Então, o paciente faz barulho tanto na ins quanto na expiração. Então, ele faz... Tá? É uma respiração que você ouve de longe e que dá muita gastura ouvir um estridor, porque você realmente percebe que a pessoa está fazendo muito esforço para respirar. Independente dela tossir ou não, aquele barulho vai continuar alto. Pode ser muito alto de você ouvir sem o esteto, como por exemplo nessas laringites, nesses estridores laríngeos de doenças virais da infância, ou pode ser menos intenso, menos, né, alto, como por exemplo pacientes que têm estenose de traqueia, pós-traqueostomia ou pós-intubação prolongada. Então, esses pacientes que têm estridor, eles têm uma alteração fixa no calibre de grande via aérea. Então, eles têm um tamanho de via aérea normal, estreita e faz via aérea normal. Por isso que faz barulho tanto na ins quanto na expiração. Então, você vai ouvir aquele barulho, aquela angústia no soprar. Tá? Porque é uma obstrução fixa. Então, isso é importante. Então, já se liga. Ouviu aquele barulho grosseiro, rude, bolhoso, catarrento, que quando você chega perto, muda de lugar, é ronco. Se dá aquele barulho de angústia mesmo, de que a pessoa está se sufocando e que não sai de lugar quando a pessoa tosse, estridor, ok? Lembrando que o estridor nem sempre é um som intratorácico.
Às vezes ele pode ser um som extratorácico, por exemplo, aqui de região cervical. Então pode ser de acometimento de laringe, de traqueia, mais essa parte cervical, não a parte intratorácica, ok? E aí a gente vem para os sons de pequena via aérea, que são os sibilos e os estertores, ou crepitação, crépitos, tá? Qual a diferença? A diferença é que esses sons você dificilmente vai ouvir sem o estetoscópio, ou de muito longe, assim. O sibilo, quando você chega mais perto, se a pessoa estiver muito sibilante, você até consegue ouvir. O sibilo, ele é aquele som musical, fino, agudo, tá? E ele pode ser tanto ins quanto expiratório. Então, vai ser aquele barulhinho de fi, 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 que nas doenças obstrutivas, por exemplo, asma, DPOC, enfisema, é um barulho no fim da expiração. Então, você pode reparar que o paciente ele vai puxar o ar e vai soltar assim, ó. Tá? Então, é um barulhinho fininho no fim da expiração. Quando o sibilo é de doença intersticial, ou seja, quando ele é na inspiração, aí ele é um barulho também musical, mas é diferente, é o que a gente chama de grasnido ou squawk, que é o barulho que o ganso faz quando o ganso grasna, que é tá? Então você bota lá o seu esteto e o paciente vai fazer tipo esse solucinho na inspiração. Então um sibilo inspiratório é diferente de um sibilo expiratório. Então quando você ouvir, você tem que pensar no expiratório, em doença obstrutiva, e no inspiratório, doença intersticial. Por fim, a gente tem o estertor, que a gente subdivide ali em estertor fino e estertor grosso, a depender de se ele é grosseiro ou não, se ele é rude ou não, tá? Então, o estertor fino, ele é fininho, ele parece o roçar do cabelo, assim, tá? Ou, por exemplo, quando você amassa o papel de pão, ou quando você abre um velcro, tá? De short, de tênis, que aí faz aquele barulhinho fino, ok? Esses são estertor crepitante fino, que acontece principalmente nos casos de pneumonia ou fibrose pulmonar, ok? No estertor crepitante grosso, a gente tem um barulho que é grosseiro. Então, é um barulho que parece a água borbulhando ou você soprando no canudinho, tá? Que aí faz aquele... Então, você ouve tanto na ins quanto na expiração, mas ele não é fininho igual um velcro, ele é um... que pode ser de edema agudo de pulmão, de congestão, de um paciente muito secretivo, que já tem consolidação, então faz toda a diferença, tá? E aí, por último, a gente tem que definir sempre se é na inspiração ou na expiração, porque isso vai te fazer pensar em hipóteses diagnósticas diferentes, ok? Bora mandar pergunta, quem tem pergunta? Deixa eu ver aqui o que apareceu para mim. Então, olha a Luciana, gente, grande preceptora. Obrigada, Lu. A Lu agora acho que tá em Brasília, né? Ela foi minha residente, gente, eu tô velha. Ela foi minha residente lá no IANSP, em São Paulo. Super ótima. Tem uma pergunta aqui, ó. Quais são as doenças da inspiração? Eu não entendi. Do sibilo inspiratório? Sibilo inspiratório são as doenças intersticiais, que é, por exemplo, pneumonite de hipersensibilidade, pode ter fibrose pulmonar, pode ser sarcoidose, então, doenças do colágeno, por exemplo. Então, todas essas dão o grasnido, que é um sibilo inspiratório, tá? Eu recebi algumas perguntinhas lá na caixinha de pergunta também.
de alunos que falam que algumas vezes o paciente fala que ele não chia igual um gatinho, mas que ele faz barulho como se fosse um urso. O que é isso? Se o sibilo, né, como eu disse, é um som fino musical, se o paciente fala que parece um urso, você tem que pensar que talvez não seja chiado musical de pequena via aérea. E se você perguntar para esse paciente que fala que faz um barulho igual um urso, você pergunta, da onde vem esse chiado? Realmente vai te dizer assim, é daqui que vem, doutora, é do pescoço, e vem quando eu estou deitada, dormindo. Então, para esses pacientes que quando falam que estão dormindo, que faz aquele que não é ronco, isso aqui é o sibilo cervical, que geralmente é bastante sugestivo de refluxo, tá? Porque o líquido do estômago volta, queima aqui e fica aquela baba grossa que o paciente respira e que faz aquele barulhinho aqui, porque queimou, edemaciou e fechou à noite, dormindo. As doenças pleurais são parecidos? Não, doença pleural, ela faz mais um atrito, como se fosse pegando, se você tiver atrito pleural, como se fosse pegando assim, ó, tá? Não é fininho igual um velcro, é um barulho bem mais seco, opaco. Se tiver derrame pleural, aí você não vai ouvir nada, né? Porque o derrame pleural faz uma compressão de parênquima pulmonar e aí, óbvio, se não tem expansibilidade pulmonar, não tem barulho, não tem ausculta e aí o som fica abolido. Então, o som de atrito pleural é um som mais rude e ele geralmente é na inspiração, tá? Quando o paciente está abrindo o peito, porque aí a pleura acaba deslizando mais forte, né? Uma sobre a outra. Então, a gente tem que familiarizar com esses sons, com essas diferenças de timbre e com essas diferenças né, de agudo e grave e com as diferenças de suavidade do tom, ok? Eu não entendo muito de música, mas só de ouvir, né? Mas os sons de pequena via aérea, como é uma pequena via aérea, quando você sopra num canudinho mais fino, ele vai fazer som mais musical, mais fino, mais agudo, tá? Os sons de grande via aérea, eles são mais... A via aérea é maior, então são sons mais graves, tá? Que é o que a gente consegue ouvir de longe, ok? Perguntas. Eu tive uma pergunta também que um aluno me fez, que o paciente não tinha nada quando entrou na sala e aí depois, no meio da consulta, ele começou a ter sibilo. Cuidado, atenção, isso o paciente pode estar forjando, né, intencionalmente ou não intencionalmente, aquele som respiratório. Porque ele ficou ansioso, porque ele tem uma discinesia de prega vocal, porque ele vai ter um benefício secundário em ter uma doença. Então, a gente precisa ver nessa constância durante a consulta. Pacientes que têm sibilo, eles vão sibilar a consulta inteira. Não faz sentido um paciente vir até o seu consultório sem ter nenhum barulhozinho, você começa a consulta, ele tá ok, falando normal, e de repente vira a chave, ele começa... Não faz sentido, tem boi na linha, tem alguma coisa. Eu tenho alguns pacientes que são assim, às vezes até inconscientemente, mas isso é importante a gente ver o ritmo respiratório que o paciente faz, para não cair em pegadinha, tá? Os sons importantes são contínuos, contínuos durante a consulta, sim, mas não necessariamente contínuo durante o seu exame físico. Então, por exemplo, o ronco, que é o que o paciente é catarrento, né, que você ouve de longe. Você ouve quando ele tosse, que ele tem aquela tosse úmida, produtiva, catarrenta. Então, você vai ouvir aquilo a consulta inteira. Não vai brotar um catarro assim, do nada. Então, quando você ouve num lugar, às vezes o catarro tá ali. Aí você manda o paciente tossir, o catarro sai dali e vai para cá. É um som que não é durante a sua ausculta inteira, mas ele esteve ali presente durante toda a consulta. Não existe um som que aparece e desaparece num espaço de tempo na consulta que seja
pulmonar. Não é possível se recuperar sem medicação e sem nenhuma intervenção de um som pulmonar por acometimento de grande ou de pequena via aérea, tá? Bronquiectasia tem qual som? Bronquiectasia faz som de catarro, de ronco, porque a bronquiectasia, então a ectasia é qualquer coisa que aumenta, a bronquiectasia é o aumento do brônquio. Então, se eu tenho um aumento do brônquio, aquilo se torna de um calibre de uma via aérea grande. E aquilo vai acumulando catarro no interior e o paciente é aquele paciente com tosse produtiva, com expectoração. Então, quando você vai ouvir, vai ter um som de ronco ou, se o paciente não tiver força para mobilizar aquela secreção, pode parecer um estertor crepitante grosso, mas vai ser localizado em um foco só, caso ele tenha uma bronquiectasia localizada, ok? Vamos ver aqui. No edema de glote ou início de anafilaxia, qual é o mais comum? Estridor ou sibilo? Estridor, porque na anafilaxia não deu tempo de fechar a pequena via aérea ainda. Você faz uma vasodilatação tão grande que o paciente, ele choca, né? Porque a pressão cai, porque vasodilatou, e ele faz edema de mucosa. Então, na mesma velocidade que incha olho, incha a boca, incha aqui a glote. Então, tampa, vai tampando, né, edemaciando até fechar a entrada da sua via aérea. Então, casos de alergia podem dar sibilo, mas a anafilaxia com o edema de glote é um som alto, então é um estridor, tá? Da angústia. Você ouve o paciente... É horrível, horrível, tá? Mais perguntas? Temos? Não? Então, não confundam na prova e na vida estridor com estertor, tá? Estridor é aquele som angustiante. Estertor é a crepitação, que é em pequena via aérea. E sempre caracterizem como grosso, né? Ou fino, se o som é mais suave ou mais grosseiro. Ok? Mais perguntas? Dúvidas? Palpitações? Arritmias? Sibilos? Não? Então, hoje a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer coisa, só mandar dúvida via direct, que eu respondo todas. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todas, ok? Muito boa noite para vocês, viu? Tchau!